Opa, bem-vindo ao Porão 10K. Vamos falar sobre estratégia para chegar aos 10K na área de manutenção de lojas. Bom, eu sou o Márcio Benevides e o episódio de hoje é como criar uma empresa de informática. Então, vamos falar o que a empresa faz, como a gente deve se portar no mercado, vamos fazer umas comparações de três empresas, né, mais ou menos, ali uma empresa aqui de assistência técnica, que tem um local, né, físico. A gente vai falar sobre a venda de software, né, onde você vai vender um software e prestar, né, suporte. E vamos falar do técnico de rua, o técnico que vai até o cliente. Bom, mas primeiro vamos colocar um contexto aqui, né? O que é a empresa de informática, o que ela faz, o que eles comem, como se reproduzem. Então, bom, a empresa de informática vai fazer o que? Ele vai fazer a manutenção, né, ali da empresa ali. Então, vamos supor, é uma empresa que vai prestar suporte, né, para a loja continuar funcionando, para manter ali o caixa funcionando, manter ali computador, e-mail, computador de gerência, né? Às vezes tem computadores de TV, né, que passam as propagandas, né, ali a parte de rede, né, internet, né, às vezes o cara quer dar um problema no roteador, alguma coisa. Então vai ficar ali na manutenção ali da loja em si, ali da empresa de informática, né. Então, outra coisa também que você não pode também só ficar nessa parte ali de só arrumar, né? De só arrumar computador, só formatar e tal, né? Tem a prestação de consultoria também, né? Onde o pessoal vai comprar equipamento novo, o pessoal fica meio perdido para comprar, muitas opções, não sabe, às vezes compra um computador que supre até demais a necessidade deles, então acaba gastando a mais, né? Vai comprar um computador para ficar no caixa, o cara compra tipo, sei lá, um i5 de 11ª geração, entendeu? Então ali você vai orientar ali para ver, ali ficar dentro do mínimo ali que ele vai gastar, mas que vai ser bom, e que ele não vai gastar tanto, não vai colocar uma máquina exorbitante para fazer uma tarefa simples, ou também não vai colocar uma máquina furreca para fazer uma tarefa pesada. Então, às vezes vai ter um setor da empresa de um cliente que ele faz a edição de vídeo, aí o cara vai prestar consultoria ali para os melhores equipamentos, comprar às vezes uma geral na empresa, às vezes tem muita empresa, tem muito equipamento, né, muito computador que aí tá lá no canto lá parado, que pode ser usado em outro setor. Também tem essa parte de consultoria ali de estar usando o máximo que dá dos equipamentos que tem, né? Então, que também tem fazer automação de processo, né? Usando o sistema, né? Pode pensar em como automatizar para maximizar os lucros, né? Aumentar o lucro da empresa e diminuir o custo, né? Tem muita coisa que dá para ser feita, né? Dentro não só ir lá e arrumar, né? Então, assim, eu coloco aqui que a gente com soluções inteligentes em TI, né? Buscar soluções inteligentes para maximizar e otimizar os custos, né? Então, às vezes o cliente, por exemplo, tem uma empresa uma próxima da outra, dá para você otimizar ali usando a mesma rede. Por exemplo, tem um link em uma empresa, isso eu faço direto, e a outra empresa está do outro lado da rua. Cara, a gente faz um ponto a ponto, o cara economiza pagando uma internet só e usa nas duas empresas, né? Já fiz várias vezes isso, então é um jeito de maximizar o lucro dele e manter um custo baixo, né, na empresa, né? Então, criar uma empresa de informática é buscar, assim, não só arrumar computador, mas buscar soluções assim para ajudar o cliente. Então, criando essas soluções, você com certeza vai chegar ali aumentar seu faturamento, né? Usando essas soluções, cara, é certeza que você vai chegar a um faturamento de 10 mil por mês, né? Por quê? Porque você está focado ali em querer ajudar. Então, quanto mais você ajuda, mais clientes vai vindo, tal, porque você tem
soluções rápidas e práticas, né? Na real, o cliente que está do outro lado, ele quer ter o melhor gastando o mínimo possível, né? Então, nem todas as vezes a gente consegue fazer isso, mas dá pra gente chegar a um meio termo e, e, e trazer essa solução para o cliente, né? Bom, aí tipo, por exemplo, tem quais tipos de empresa de informática existe? Cara, tem diversos tipos de serviço de informática. Informática, TI em si é uma área muito ampla, né? Então, se for falar aqui, tem uma porrada de coisa. Tem um cara que faz segurança de dados, cara faz segurança de rede, faz só rede, faz estruturação de rede, tem cara que só faça cabo, né? Tem cara que só programa, né? Então, tem várias aqui que dá para ser feito, né? Programador, tem web design, né? Consultoria em ferramenta, vixe, tem uma porrada de coisas que dá para fazer. Então, mas eu vou focar aqui falando uns 3 tipos de empresas de informática que dá para ser feito, que eu já fiz, uma que eu ainda continuo fazendo e 2 que eu já fiz e faço ainda, faço um mix delas para poder fazer, né? Então, a primeira empresa a gente vai lembrar aqui da assistência técnica, né? Assistência técnica é um local físico, né? Então eu já trabalhei já em eletrônica. Lá na eletrônica a gente consertava, era mais foco em eletrodomésticos ali e TV, essas coisas, mas e a parte de informática. Então fiquei lá uns 6 meses mais ou menos, acho que até um pouquinho mais. Então aprendi bastante e vi como é que funcionava. E lá na eletrônica, sim, o problema tem a assistência técnica, tem que ter um local grande, né, para estar guardando as coisas, e tem um custo de aluguel, né? Evidentemente, e tem também o funcionário que vai estar lá no balcão para receber e tal. Assistência técnica eu vejo assim, imagine só, tipo, você tem uma loja, né? Deu um problema num caixa seu, né? Você vai tirar o caixa da sua loja e levar até a assistência técnica, né? Então, isso se põe no lugar do cliente que está com esse problema, né? Então, você vai, pega o caixa, leva lá, o cara arrumar. Lá na assistência, ele tem o seguinte, tem uma porrada de OS pra gente ainda fazer o orçamento, mandar aprovar e ainda consertar, né? Então, tem essa questão. Então, você pega um caixa que você não pode tirar de lá e leva para assistência. Geralmente o cara não consegue consertar na hora, né? Ou demora certo, depende do que precisa ser feito. E então aí você vai colocar lá, vai ter mais uns 5, 6, 7 dias para ficar pronto. Uns 2 para a gente poder dar o orçamento e mais 3 para arrumar e deixar na fila ali. Então, para assistência técnica, para empresa, eu já acho que já não funciona tanto. Para a empresa, né? Porque o cara precisa do negócio rápido, né? Não tem como ir lá deixar. Estou falando no computador de caixa, tá? Um computador de gerência que precisa fazer pedido, fazer as coisas. Então, esse tempo acaba gerando uma perca de faturamento, uma perda de valores aí. Mas pô, você está exagerando falando isso que eu vou perder dinheiro porque eu não tenho um caixa. Imagine só, você está com fome, você está lá no shopping e aí você vê uma loja com uma fila muito grande e uma outra com uma fila normal. Com certeza você não vai na fila maior, você está com fome. Então provavelmente esse cara que está com a fila maior, ele está sem caixa, deve estar fazendo pedido na mão. Porque quando a gente está lá na cozinha, por exemplo, atendo muito restaurante, o caixa, cara, se parar, cara, ele atrasa todos os pedidos. Porque às vezes o cara tira o pedido lá na hora, saem os itens que precisa ser produzido na cozinha, ou numa impressora que está em rede, ou numa make line na tela. Então o cara vai ter que escrever o pedido na mão, cobrar manual na mão, passar esse bilhetinho para outra pessoa produzir, para a pessoa fazer e a outra chamar. Então, esse processo, quando está automatizado com caixa, ele é muito mais rápido. Já está automatizado. O cara tirou lá, fez a notinha, já pegou, passou, saiu lá na cozinha, está produzindo.
né? E feito na mão, ele gera muita fila. O cara vai ver, vai deixar de atender mais. O cara que fazia, sei lá, 50 pratos por dia, ele vai deixar de fazer, não vai fazer menos, porque vai ter menos cliente e vai demorar mais para produzir por causa dessa questão do manual. Né? Então imagine, se o cara tem um caixa desse aí e ele tira da loja para ele ficar 5, 6, 7 dias fora, tá na lama, né? Tá no limbo, mas é bonito. Então, assim, assistência técnica é legal, não tô dizendo que o que é bom, o que é ruim, tô falando o que funciona ou não. A assistência técnica, ela funciona para uma pessoa física, por exemplo, né? Que o cara não tem pressa, não é da empresa, tal, é um equipamento dele e tal, né? Ou para levar um equipamento que não vai fazer falta na produção da empresa, aí a assistência técnica funciona, né? Mas aí tem que ver qual jogo que você quer jogar, né? Porque, que nem eu falei, eu vou falar de 3 formas de fazer uma empresa de informática que eu conheço, que eu já fiz e que funciona, né? Já trabalhei em algumas dessa maneira. Então, assim, aí você quer jogar o jogo de pessoa física ou pessoa jurídica? Eu sempre falo, particularmente, eu falo assim, cara, eu prefiro atender pessoa jurídica. Eu falo, pô, Márcio, você é mó humilde e tal, não atende pessoa física. Eu, não, atendo, mas eu prefiro atender jurídica, porque a jurídica tem dinheiro todo dia, amigão. E a física geralmente é 2 dias por mês, é quando no vale e no pagamento, né? Então, assim, é dificilmente, quando você está tratando com uma empresa, é de empresa para empresa, né? Máximo ali você vai jogar um boleto para frente e tal, mas você não vai ter muito problema de receber. Porque quando você está tratando de CNPJ de CNPJ, um risco aí é muito grande, cara. Tanto seu e dele, né? Se você não cumprir com a sua palavra, o cara pode te acionar. E se ele não cumprir com o pagamento, você pode acionar ele. Então, e acionar uma pessoa é a mesma coisa de falar assim, cara, eu vou bloquear suas compras em faturamento. Você não vai conseguir boletar aí no algum fornecedor seu. Então, eu jogo o jogo de atender empresas, né? Então tem cada nível, né? Então, assim, assistência técnica, cara, funciona porque tem até hoje. Eu uso também, né, uma parte de serviço de assistência técnica, porque às vezes eu não vou dizer não para o cliente, né? Geralmente o cliente fala assim, mas precisa arrumar um monitor. Cara, eu já fiz, né? Eu trago aqui, né? Tem esses 2 monitores aqui que eu preciso arrumar. Eu venho, eu arrumo a placa e levo para ele, né? Então, assim, também faço um misto desses, né? Eu atendo de porta em porta, mas se o cara precisar de uma assistência para me arrumar algum equipamento, eu trago para aqui pro estúdio mesmo aqui e arrumo, né? Então, eu acabo fazendo um mix desses 2 aí, né? Aí vamos pegar aqui. Então tem essa parte da assistência, né? Que você consegue é um local próprio, um local físico que o cliente vai trazer o equipamento para você e você vai arrumar. Eu tenho amigos que têm assistência técnica, né? Inclusive já trabalhei nas 2. Tem o Michel no centro, tem o Ismael e esse tipo de negócio para eles funciona ainda e eles vão muito bem, né? Então esse é um dos tipos, né? O outro tipo, cara, é um de informática também que eu acho bem legal, é a de venda de software, né? Então todo mundo precisa hoje, ainda mais com essa questão de SAT e fiscal, todo mundo precisa de um sisteminha para poder emitir suas notas fiscal, né? Então o sistema, venda de software, ele funciona super bem, né? E, inclusive, assim, quando eu comecei com informática, eu vendia bastante software, fazia muita implantação assim, de sistema, ainda faço ainda algumas. Então o que é a venda de software? Você tem um software, geralmente ou você é uma revenda, ou você é programador e programou um software, e você vende para os comércios, né? O cara precisa de uma frente de caixa para tirar nota. Você vai lá e vende o software, ele vai pagar uma mensal para você e
a responsabilidade sua é deixar o sistema funcionando. Isso gera, assim, comigo acontece bastante, gera tem que deixar muito bem claro, assim, quando você vai vender um software, por exemplo. Que a venda do software, você vai estar vendendo uma licença para ele. Né? Então, o software funcionar bem no computador é ali uma responsabilidade sua. Se ele está abrindo, se ele está passando a nota, se está cadastrando, tal, certinho, é responsabilidade sua. Agora, o que não é responsabilidade sua é toda a parte do computador ali em si, que é se a impressora está imprimindo, que aí o software, o cara que desenvolve software não tem nada a ver, né? Ao menos que está imprimindo no Windows, mas não está imprimindo no software. Aí o software tem que resolver, né? Se o computador pifou, né? Então, se o computador queimou ou deu problema no Windows, o cara vai falar, cara, você vai ter que arrumar um técnico para ele formatar o computador e eu vou ir e vou acessar e vou fazer a instalação do sistema. Então, ele não tem responsabilidade assim ali da questão ali de manter o computador funcionando, né? Ele tem a responsabilidade do software. Então, isso é um ponto que, tipo, eu, por exemplo, na empresa, às vezes eu tenho, acho que tem uns 8 clientes que eu tenho software neles, né? Então, às vezes dá um problema na impressora, aí ele acha que o problema é meu, mas aí tem que chamar um técnico. Aí, como eu sou técnico de rua, eu acabo indo e fazendo, né? Então, sabe, quando eu vou fazer esse tipo de visita, é cobrado, né? Não está dentro da mensalidade do software em si, né? Mas também, às vezes, né? Tem aquela também, né, cara? Às vezes você tá com tempo e você consegue resolver uma impressora, ali você vai fazer pro cara, né? Não vai acabar cobrando, mas tem coisas que você vai precisar ir até lá para poder resolver. Então, o cara que vende software, ele tá ali mais remotamente para deixar o negócio funcionando. É uma coisa que funciona também muito bem? É uma coisa que funciona bem. Né? Você tem que sair pra rua, fazer venda, tal, normal. Ter clientes e tal para poder fazer. Aí você fala, pô, você revenda de tal software, tem que procurar um software. Eu já fui revenda de muito software e eu consegui ter bastante clientes, fiz muita implantação. Então essa é uma segunda forma de fazer empresas de informática, né? E a outra, que é o que a gente vai falar um pouco mais, né? Vamos falar, é a empresa onde você vai até o cliente, que no caso é a que eu mais foco, que eu mais ganho dinheiro, né? Que eu consigo faturar bem, né? Indo até o cliente. Então, tipo assim, o cara que vai na loja, né? O cara que vai na loja, o cara vai já para resolver lá e deixar tudo lá. Então, assim, a vantagem disso para o cliente é que o cliente não vai ter que sair da loja com equipamento para ir até um local. O tempo é mais rápido. Cara, não tem custo com locomoção, não tem, né? Então o cara vai te ligar, você vai até a loja e vai para resolver. Né? Então essa é uma vantagem assim para o cliente, né? A comodidade. A vantagem assim que eu vejo para o profissional que tem esse tipo de empresa, cara, é o custo da empresa. O custo da empresa é baixo porque você não tem aluguel, né? Você não tem funcionário, né? Que é só você, né? Se for uma empresa pequena, né? Comparando com assistência técnica, cara, o técnico ele tem que ter um cara lá para receber, né? Um balconista pelo menos, né? Para poder receber os equipamentos, porque senão ele não consegue consertar, né? Meu amigo fica levantando e descendo e subindo da bancada, né? Porque chega um cliente para ele atender, ele vai, atende e ele para o conserto que ele estava fazendo. Então, isso é um problema. E quando ele geralmente ele tem, às vezes, uma pessoa lá para atender balcão, ele consegue desenvolver mais o trabalho. Então, no caso do técnico da rua, você não tem um funcionário para isso. Claro que se você tiver um cara treinado, você vai receber um pouco mais, mas não tem isso, você não vai ter esse custo. Você tem uma flexibilidade de horário, né? Você vai trabalhar mais com um horário agendado, né?
Então, você não fica preso num local, para quem gosta de andar, para quem gosta de esparecer. Então, o bom é que você está todo dia você está num lugar diferente, né? Tem a comodidade ali da visita, né? Tem mais possibilidade de trabalho, né? Porque imagina, você está na assistência técnica, você não pode sair, né, velho, para atender o cara fora. Tanto se você for, os caras geralmente não fazem atendimento fora. Não, só lá, leva lá o computador e você faz. O cara precisa instalar tal coisa. Não, cara, senão a gente não faz. Então, a possibilidade de ter mais trabalho é maior. E, bom, deixar também claro assim, também não estou defendendo nenhum que é certo, que é errado e tal. Tô passando só a minha visão aqui de como que eu fiz e como que eu chego a faturar 10 mil por mês. Né? Então não tem nada certo ou errado. Todos os negócios funcionam. Só que tem que saber que jogo que você quer jogar. Né? Então, eu particularmente eu fiz um misto desses três tipos de empresa. Né? Como eu falei, é difícil eu falar não para um cliente. Cara, vou pensar e vou ver se eu acho uma solução. E ainda tendo a possibilidade ali de você poder pegar alguma coisa do cliente para trazer para casa para você arrumar, né? Ou levar para algum parceiro seu arrumar. Eu canso de pegar TV, notebook, coisas que eu não faço, mas não, tem um amigo meu que faz. Não, então, Márcio, você consegue levar para mim e tal? Né? O cliente ele quer uma solução pronta, né? Fala, não, levo lá, tal. Levo, trago, faço tudo certinho, vai dar tudo certo. Então, e a diferença entre essas empresas é basicamente o que eu tinha falado. Eu acho que da assistência técnica tem um custo do aluguel, que dependendo da sua localização, o aluguel é um pouco alto. Né? Por exemplo, um amigo meu, ele paga acho que 2 mil reais para ter um aluguel lá nem na Santa Efigênia, na Andradas, ali na rua do lado, ali num box pequenininho. Então, é um custo alto para quem está começando, mas você já ter um valor disso. Né? Então, tem espaço para guardar equipamento. Lá ele aluga até, acho que chama de box, né? Tipo guarda aqui, né? Storage, para guardar algumas coisas que ele tem lá de equipamento lá. Então, essa questão de ter funcionário não, né? Então você tem essas diferenças aí. Mas acho que assim, questão de faturamento, cara, eu acho que fica ali pairo ali, tranquilo, né? Ah, tá. Então vamos lá. Então qual que é a importância de você ter uma empresa, né? Ter uma empresa de informática. Tipo, essa é uma pergunta meio muito particular, né? Eu vou expressar a minha opinião e você deixa aí no comentário aí embaixo e descreve aí se você já trabalha na área ou não, se você trabalha como CLT ou quer abrir uma empresa, deixa aí no comentário como é que você tá aí, né? Então, de repente a gente faz um vídeo falando sobre aí, né? Essa é uma particularidade que, assim, quando eu trabalhei de CLT, eu trabalhei acho que 12 anos, né, para outras empresas. Cara, eu vivia na pindaíba. Cara, era moço, um monte de dívida, pagando aluguel. Pô, era bem difícil na época, viu, mano? Então, assim, quando eu comecei a empreender, foi em 2013. Eu saí pra vender perfume na rua, né? Então, assim, nesse ano, por exemplo, em 2013 eu já tinha, tipo assim, começado a construir uma casa, né? Então, o que eu acho que, assim, a importância de você ter uma empresa é que você pode ir a mais, cara. Porque, tipo, quando você trabalha pra alguém, você tem aquele horário ali, mano. Então, tipo, eu vou trabalhar das 8 às 6 e, tipo, não tem como fazer mais dinheiro, né? Tem o meu salário lá. Então, quando você tem uma empresa, mano, quanto mais você corre atrás, mais você atende, então mais dinheiro você tem, né? Trabalha bem mais, mas você tem essa liberdade. Então, assim, pra mim, foi poder conquistar coisas que eu não tinha, né? Então, assim, eu morava de aluguel, aí queria ter um filho. Minha esposa não queria porque a gente morava de aluguel, então eu tive que arrumar isso aí. Então, tive tempo para pensar quando você tá
trabalha um pouco menos, você começa a pensar mais para ganhar mais, né? Então, deu esse spread assim para me esperar, tipo, falar, puta, vamos o que eu vou fazer, né? Então eu trabalhava muito, ganhava conforme eu trabalhava, né? Quanto mais eu trabalhava, mais dinheiro entrava. Então eu consegui construir uma casa, aí com a casa aí pude ter o filho, aí com a casa teve o cachorro, tá aqui embaixo, teve o cachorro, né? Então coisas que eu não tinha e assim, não tinha como ter, né? Não que você morar de hoje pensando bem, eu tendo a cabeça que eu tenho hoje, eu precisaria morar de aluguel, porque aí eu poderia morar em qualquer lugar. Mas não tinha, então não tinha essa liberdade. Aí podia ter, comprei carro e tal. Hoje, carro pra mim, eu não tenho por opção, né? Porque acho que o carro, quando tinha carro, eu trabalhava muito mais ainda do que eu trabalhava. Então, não ter o carro acho que me segura um pouco mais, porque senão eu estaria na rua já fazendo vários trabalhos a mais, né? Quando você tem carro, você acaba trabalhando um pouquinho a mais. Então, é importante de ter uma empresa, é isso. Para mim foi poder realizar várias coisas, poder trabalhar muito mais e ver o resultado desse trabalho em espécie, né? Que é o que a gente quer, né? A gente quer o resultado em espécie. Trabalhei em empresas que eu ralava pra caramba, fazia um monte de coisa e tal, e o salário ainda continuava, ó, daquele jeito, não vinha mais, né? Então, para aumentar o salário, eu tinha que produzir, mostrar pro chefe que eu tava produzindo e falar, pô, vai ter um aumento de 7% aí, vamos dar um aumento pra você, né? Então, é isso que meu chefe era bonzinho, né? Então, era de boa. Então, pra mim, é importante foi isso. Aí, agora outra pergunta, pô, legal, tal, decidi, vamos por onde começar. Cara, a primeira coisa que eu fiz foi abrir um MEI. Abre um MEI, tem um CNPJ, assim você vai ganhar credibilidade, né? Essa é a primeira coisa, porque se você está decidido a abrir uma empresa, você já tem que começar do jeito certo, né? Quando eu saí, eu lembro até hoje, eu saí no dia 1º de maio, o dia do trabalhador, né? Então, esse foi o meu primeiro dia fora da empresa. Eu fui até 31 de abril. E foi assim, foi uma decisão que eu fiz. Falei, puta, eu vou sair, velho. Né? Então, não vou querer voltar atrás. Eu já abri um MEI. Né? Na época, hoje não mais, mas na época, se você abrisse o MEI, você perdia o seguro-desemprego. Mas a lei foi mudada em 2016. Né? Não quer dizer que você não vai perder, mas é o seguinte, você depois pesquisa, né? Se você estiver recebendo seguro, tal, saiu da empresa. Mas assim, se você pode abrir um MEI e se você faturar menos que um salário mínimo, você não perde. Agora, se você faturar mais, aí você não se enquadra nesse benefício, aí ele é tirado. Mas claro que assim, tem que comprovar e tal. Mas como é que o governo sabe? Pelo faturamento e pela declaração anual do MEI. Né? Então, aí tem que ver a estratégia aí antes de fazer. Mas hoje, desde 2016, não perde. Dentro que você mantém o faturamento abaixo. Mas você vai abrir uma empresa, você não vai querer ficar com o faturamento abaixo, né? Tem que chegar nos 10k aí, brincando, né? Então, assim, a primeira coisa que eu faria que eu fiz foi abrir o MEI. Porque quando você vai atender uma empresa, e principalmente a primeira vez, cara, é fato, todas as empresas que eu atendo a primeira vez, eles pedem nota fiscal. Aí falou, pô, Márcio, por quê? Eu falei, não, porque a nota fiscal é um jeito dele se defender do serviço. Né? Porque você vai lá, né, ele fica com medo, você nunca fez um serviço para ele não te conhece. Você faz um serviço lá, não deu certo, e aí você não retorna. É um jeito dele te acionar. E a mesma coisa você vai lá, faz o serviço pra ele, ele não te paga, e aí você aciona ele também. Né? Então, é de empresa para empresa. Né? Então, o cara, para te dar um calote de empresa, cara, só se você deixar pra lá, né? Porque depois, até de graça, você pode ir lá, acionar e bloquear ele até ele te pagar. Né? Então isso gera bastante inconveniência, né? Então ter um MEI é muito importante, né? Para você ter credibilidade no mercado, né?
E outra, também você vai poder atender escola, né? Porque os caras, você vai precisar abrir licitação. E aí com o MEI você consegue abrir. E aí, se tiver um produto, você vai poder vender e tal, né? Pra uma escola e tal. Então, ter o MEI acho que é bem importante. Né? Logo de cara no começo, né? E aí você fala, pô, bom, legal, tal. E o que mais? Qual que é a melhor fase para abrir uma empresa? Eu fico pensando assim, todas as vezes que eu decidi dar um passo a mais ou abrir uma empresa, foi sempre um momento meio difícil. Que em 2013 tava no ápice ali, né? Naquela correria, ia ter Copa do Mundo em 2014 e tal. E eu tava lá na empresa ainda, meu chefe falou, meu, se prepara que vai vir uma crise depois da Copa que você não tem ideia. Aí, tipo, não, que isso, tá? Copa do Mundo, vai a melhor hora, vamos fazer empresa, vamos correr atrás. As gringaiadas chegando, né? Muito dólar. E aí fui pra partir e abrir empresa e tal. E tipo, e logo depois, mesmo sabendo que ia acontecer, que meu chefe me falando, veio a crise de 2015, depois veio os escândalos aí de corrupção, 2016 e tal, e o barco afundando, né? E mesmo assim abri, sobrevivi, né? Continuei, trabalhei, né? Então fui muito bem, obrigado. Mas você nunca sabe qual que é o melhor momento de fazer. Você nunca vai saber quando que vai vir um Covid de novo. Outro também entrei numa mentoria, fui fazer, meu, no segundo mês, tipo, investi uma grana alta, no segundo mês, pum, veio a pandemia. Fechou todos os shopping, perdi todo o faturamento. E assim, você não sabe qual que é a melhor hora para você fazer. Mas eu sei de uma coisa, cara, independente da crise que tiver ou não, vai existir duas pessoas. Uma que tá chorando e a outra que tá vendendo lenço. Você quer ficar com qual desses dois? A que tá vendendo lenço ou a que tá chorando? Então, é melhor estar preparado. Pô, se eu fiz a empresa em 2013, veio a crise em 2015. Meu, eu tive o tempo para me preparar. Me preparei. Enquanto outros falou, não vou fazer. Se eu tivesse falado, não vou fazer nada, vou esperar até 2015 para fazer. Depois de passar a crise, né? E cara, você não ia estar pronto, né? Você ia estar lá esperando. Aí 2015 veio, 2016 veio mais outra, 2019 veio mais outra, 2020 veio mais outra. Então não existe tempo, não existe hora. Cara, faz no seu tempo, mano. Eu vou fazer agora, eu vou fazer. Mas vai fazer com vontade. Né? Vai fazer buscando conhecimento e tal. E vai dar tudo certo. Não tem como dar errado. Né? Então aí você fala assim, pô, o investimento não é muito grande. Estão me ligando aqui, deixa eu. Então, investimento não é muito grande, por exemplo. Aí o que eu vejo muitas pessoas fazendo errado tipo, começar, mano, querer, tipo, comprar tudo, tá ligado? Não, vou montar vou fazer a assistência técnica, vou comprar todos os equipamentos, comprar um monte de coisa. Ou vou ser técnico da rua, vou comprar um monte de coisa. Essa é a pior besteira que você pode fazer, porque você vai gastar um dinheiro que de repente possa te faltar se você está começando ou pode você já começar a entrar em dívida. Né? O intuito de abrir uma empresa é maximizar os lucros e manter as despesas ali justinha. Então, o que eu fiz? Cara, eu não tinha uma chave de fenda, por exemplo. Aí muitas minhas ferramentas veio do meu pai, né? Furadeira, parafusadeira, algumas coisas que ele tinha e tal, que meu pai não estava usando, eu fui sequestrando ali, né? E aí, mas se você não tiver um pai, você às vezes tem um irmão, tem um vizinho, e eu fui pegando muita coisa emprestada. Pra você ter uma ideia, eu nunca comprei um multímetro, cara. Inclusive o meu vizinho pediu ele hoje. Meu vizinho me emprestou, falou, não, eu não uso, mano, vai usando aí e tal. Hoje que ele pegou pra ver uma bateria da moto, né? Ele ia pegar até aqui. Então, conforme eu vou fazendo o trabalho, eu vou comprando, que nem testador de cabo. Eu fui fazer uma rede, vou comprar um testador de cabo, né? Porque o dinheiro que o cliente vai te pagar já vai comprar esse equipamento. Você vai pagar esse equipamento.
Ah, vou clipar cabo. Mano, a hora que você vai clipar cabo é que você vai comprar um alicate. Pô, você vai ter que ir lá comprar o material. Então você já, vou comprar um alicate, comprou um alicate. Não, pra você ter uma ideia, tem aqui, ó. Tem até aqui, ó, um crivador de fibra, para fazer conector de fibra, né? Pra você ter uma ideia, eu fui comprar isso aqui e eu demorei, viu? Eu tenho uma redezinha aqui com fibra aqui, né? Eu demorei para comprar isso aqui. E eu só comprei porque o serviço que eu fui fazer eu tinha que passar um ponto de fibra de um, de um restaurante pro restaurante de baixo. Aí eu não tinha como pegar emprestado do meu amigo, que eu só pegava no final de semana. Aí eu falei, putz, é a hora de comprar. Comprei, o cliente pagou, né? O serviço pagou isso aqui e eu fiz lá o conector e hoje eu tenho a ferramenta, mas demorei para comprar, fiz quase 1 ano e meio aí só usando equipamento dos meus amigos que trabalham em telecom e só depois eu comprei. Então eu faço isso quase sempre que dá, né? Às vezes vou comprar alguma coisa quando for necessário usar, né? Então o que eu acho que as pessoas erram é nisso aí. Às vezes, pô, vai começar, tipo, vai lá e compra um monte de equipamento. Não. Eu sempre fiz isso. Também não tinha a grana toda, né, pra sair comprando um monte de coisa. Conforme eu ia fazendo o serviço, eu ia comprando o que eu precisava ali pra executar. E foi assim que eu fui comprando minhas ferramentas. Então, o que eu acho que o pessoal sai errando aí é sair gastando um monte de dinheiro, querendo comprar um monte de coisa sem necessidade. Outra coisa que eu acho também assim é estoque, né? Você não sabe, você vai comprar um HD, você não sabe se vai usar o HD agora. Não, cara. Compra quando você for usar. O cliente vai te avisar, meu, tá com um problema aqui, aqui, aqui e tal. Você vai lá e compra. Ao menos que você mora aí, tipo, sei lá, no interior, né? E tem dificuldade para comprar equipamento, aí sim, aí você falou, vou ter um HD, vou ter uma fonte, ter alguma coisa aqui para atender de imediato. Aí sim faz sentido ter um estoquezinho para resolver, né? Mas para você que tem facilidade, aí que tá em cidade grande, tem facilidade de comprar, acho que não faz sentido ter estoque não, né? Então esse é um outro ponto, que você vai ficar com dinheiro parado. Eu tenho coisa aqui que não sei onde tá, mas que comprei, acabou não instalando no cliente, tá aí até hoje. Então, então tem isso também. E outra coisa, outra parte importante que precisa ter é organização, né? É se organizar. Eu, inclusive, eu tenho até uma planilha onde tem o nome dos meus clientes, né? Os meses, e se eu atendi ele naquele mês, eu coloco lá um valor que eu recebi. E tenho meus gastos em cima, onde subtrai tudo, e no final do ano eu tenho ali o total ali. É uma organização assim, bem bruto mesmo ali no montante, né? Nem uma detalhada, mas é uma que você consegue chegar ali o que você comprou, o que você gastou, o que você ganhou. Então, ter pelo menos isso em vista é fundamental, porque senão você que está começando, você vai falar, putz, cara, será que tá valendo a pena mesmo ser técnico e tal, né? Aí você não vai saber o quanto você está ganhando, né? E saber o quanto você está ganhando no começo é o mais importante, porque eu lembro quando eu tinha, no começo, até 5 anos de empresa, eu ficava com um negocinho na cabeça assim, falando, caramba, mano, acho que eu vou voltar a trabalhar pra Tenf, pra outra empresa, porque acho que não tá dando certo, não tá indo. Eu já tinha comprado carro, casa, já tinha cachorro, já tinha filho, né? E eu ainda tava com esse pensamento, em 5 anos, fiquei com esse pensamento assim, puta, eu acho que eu vou voltar. Não, filho eu acho que eu não tinha não. Não, tinha já. Acho que já tinha. Filho? Já tinha. Então, as coisas acontecendo, funcionando, e eu, tipo, pensando em querer voltar. Mas por quê? Porque eu não olhava meus resultados. Aí quando eu olhava uma conta, eu falei, caramba, não acredito, paguei essa conta tão cara assim, esse cartão de crédito e tal. Então, né? Então, assim, pô, aí vinha a fatura, falei, pô, como é que eu vou pagar isso? Aí daqui a pouco tava pago e não sabia. Então, ter uma organização para você ver os seus resultados. Porque o que você não pode metrificar, você não pode ser melhorado.
Então, ter uma planilhinha ali, mesmo que seja simples ali, com o que entra do cliente e tal, também é uma forma de você ver se o cara pagou ou não, você vai mudando a cozinha e tal. Depois, se vocês quiserem essa planilha aí, manda aí no comentário aí, eu coloco lá ela aí no primeiro comentário aí, fixado. E aí você do Google Sheets, vocês copiam aí e tem uma base mais ou menos, é só mandar um comentário aí. Então acho que assim, ter uma organização vai te deixar você no foco, assim, falar, puta, eu vou continuar trabalhando, né? Então assim, bom, eu espero ter ajudado, né? Eu passei muito mais do que eu fiz, da minha história aqui, falando de um contexto e tal. Lembrando, cara, ninguém aqui é dono da verdade nem nada, mas estamos sujeitos a melhorar. Se falei alguma besteira aí, perdoa, que o pai perdoa. E se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, deixa aí o seu like, compartilha aí, vamos seguir junto ao caminho aí dos 10k, os 10 mil reais em faturamento com manutenção de loja. É o que eu faço, né? Vai ter descrição no vídeo aí, se você quiser participar de algum treinamento, de alguma aula minha. Então vai ter geralmente tem aí umas datas aí que a gente põe. E você vai seguir aí na sua vida aí. Espero que você chegue no sucesso aí. Você que quer virar um super fera aí na manutenção de loja. E vamos que vamos. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui.